Graças a Deus, irmãos, vamos estudar nessa manhã livro de Provérbios, capítulo 26, de 17 a 22, que diz o seguinte: Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. É como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana seu próximo e diz: Fiz isto por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Ó Deus, obrigado por mais uma vez estar junto com o teu povo, estudar a tua palavra com o teu povo. Pedimos que o Senhor abra o entendimento do teu povo e abençoe o teu povo em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto do livro de Provérbios, e quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos encontrar verdades sobre verdades. No texto que nós lemos, fazendo uma contextualização, nós percebemos que no nosso país nós encontramos muitas pessoas que são indisciplinadas. Temos muitas dificuldades no nosso país, mas percebemos que somos, na maioria, indisciplinados. Não obedecemos regras e disciplinas. Chegamos atrasados no nosso trabalho, chegamos atrasados na nossa igreja, chegamos atrasados numa consulta médica, chegamos atrasados a um banco e, em contrapartida, não somos muitos de acatar as disciplinas. Então, percebemos também que quem dirige vai perceber que no trânsito existem muitas pessoas indisciplinadas, muitas pessoas que não obedecem regras, que cometem erros absurdos no trânsito e, infelizmente, com isso, às vezes ocasiona acidentes em cima de acidentes. Mas também, irmãos, somos irreverentes quando brincamos e não respeitamos a privacidade do nosso irmão. Muitas vezes, em brincadeiras toscas, em brincadeiras sem graça, nós costumamos expor a intimidade ou aquilo que magoa, que fere outro irmão ou até mesmo outro amigo. E às vezes na própria igreja nós temos cometido tais atos. Nós temos sendo cada dia indisciplinados, porque diante de Deus já não temos muito compromisso. E perante a igreja e os irmãos, normalmente estamos com brincadeiras que machucam e magoam as pessoas, e com isso precisamos ter muito cuidado. Não podemos, irmãos, ser livres fazendo o que bem entendemos ou queremos fazer, porque se assim fizermos, estaremos machucando, diminuindo e expondo a vida de outra pessoa. Mas, irmãos, que valor tem a disciplina para o povo de Deus? Temos, irmãos, sido falado, explicado, desde o começo que estamos lendo essa revista do livro de Provérbios, que o futuro pertence ao disciplinado. A disciplina requer perseverança, persistência.
As pessoas jamais realizarão seus potenciais máximos se não forem bem disciplinadas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dar essas orientações a Timóteo, que não ficou apenas lá a recomendação para Timóteo, mas que segue para nós, o povo de Deus, ainda hoje. Certa ocasião, um grande estadista fez um discurso que mudou a direção dos assuntos nacionais. E alguém chegou para ele e disse: posso perguntar quanto tempo o senhor levou para preparar esse discurso? E aí ele respondeu àquele jovem: o jovem que aspira à liderança trabalha enquanto os outros perdem tempo, estuda enquanto os outros dormem, ora enquanto os outros brincam. Não há lugar para atos desleixados quanto ao pensamento, palavra, ações ou mesmo vestuário. E finalizou: durante toda a minha vida eu me preparei para esse discurso. Então, irmãos, aqueles que se rebelam contra as autoridades da autodisciplina raramente se qualificam para um trabalho de liderança na igreja e na sociedade. Barclay, do Japão, costumava incentivar os crentes a viver vidas disciplinadas, tanto nos negócios como no evangelismo. Isso inclui disciplina no estudo da Bíblia, na oração, na entrega do dízimo, no tempo de manutenção da saúde através da alimentação sadia, do sono e dos exercícios físicos e espirituais, na manutenção de sua vida diária em plena comunhão com Deus. Então, essa disciplina objetiva, e tinha como o único objetivo de preparar os japoneses da sua época, cristãos, para a responsabilidade no Evangelho. Há outro elemento pouco enfatizado na disciplina que merece atenção, que é a disposição tanto para receber os outros quanto para dar essa disciplina aos outros. Porém, irmãos, não podemos nunca esquecer que precisamos ser disciplinados, tanto na casa de Deus quanto na presença de Deus na sociedade. E o que é o caráter da disciplina? Poderíamos aqui tratar em dois aspectos. A primeira é a imposição, isto é, ditar a ordem social e depois fazer com que seja cumprida à força. Os irmãos estão provavelmente bem cientes do que está acontecendo, né? Então, quando alguém quer trazer uma disciplina ditatorial, ditador, ele tem que impor as ordens. Mas esse método ele é realmente totalitário e é necessário que entenda que ele não é eficaz. Ele é um método artificial, não brota no íntimo do ser. Mas também nós poderíamos pensar sobre o segundo método, que é disciplinar o interior de cada pessoa. Brincar é saudável, mas alivia as tensões, diminui as tristezas, alegra o ambiente e traz maior sabor à vida. Então, irmãos, para que esse método se torne livre, precisamos viver com ingredientes mais associados ao cristianismo.
não fazer brincadeiras de mau gosto, mas fazer brincadeira saudável, porque essas brincadeiras, quando são saudáveis, ela alivia o coração, a tensão, ela diminui as tristezas, ela alegra o ambiente, ela traz mais sabor à vida. Contudo, não há nada que justifique o abuso da confiança, da amizade, da liberdade que temos para extrair do sofrimento. A vergonha alheia é motivos para a nossa alegria. Por isso que tem um ditado que diz que brincadeira tem hora, e por isso devemos pensar o que pode e como podemos evitar essas brincadeiras de mau gosto. Uma coisa é ter alegria e bom humor na casa de Deus. Outro, muito diferente, é profanar o que é santo, desrespeitando o nome de Deus no meio evangélico. Tem circulado piadas com coisas de Deus, enquanto com a inocente, às vezes, mas às vezes com seriedade. E estamos muitas vezes nós, os cristãos, adentrando nesse meio, esquecendo o ensino de Provérbios, bem como o ensino do Salmo 1, que nos alerta a não participar na roda dos escarnecedores. Também tem brincadeiras que afetam a moral e a dignidade do outro. A pessoa que ferir a dignidade de outrem está maculando alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Também encontramos muitas brincadeiras quando se trata de que a pessoa tem aí a sua cor, tem algum defeito físico, e aí muitas vezes brincamos para assim diminuirmos a integridade dessas pessoas. Tem brincadeiras que diminuem e denigrem a imagem do outro. Então tem muitas vezes em meios cristãos, quando alguém diz que suas esposas usam termos como minha velha, meu osso duro de roer, minha gorduchinha. Então eu acho muito difícil que as mulheres assimilem bem essa questão. Bem como também tem mulheres que fazem brincadeiras de mau gosto com os seus maridos, expondo-os publicamente como: o que se pode esperar disso aqui? Homem não sabe nada mesmo. São todos iguais, só muda o CPF. Alguns dizem só muda de casa. E tem esses tipos de brincadeira que ainda roda no meio dos cristãos. Mas que recompensa nós temos em ter ou em sermos disciplinados? Não só no relacionamento com Deus deve ser correto, mas a expressão externa desse relacionamento deve ser correta. Deus não deixará escapar nada, Ele analisa cada pormenor de nossa vida. De inúmeras maneiras, Deus nos fará voltar diversas vezes ao mesmo ponto. Ele nunca se cansa de fazer-nos voltar a determinado ponto, até que aprendemos a lição, ou aprendamos a lição. Mas como podemos ver algumas recompensas que resultam da nossa disciplina? Obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Isso a gente vai perceber claramente que vai ter uma boa aceitação de Deus. Abençoada esperança que dá à vida um significado maior. Reconhecimento da direção de Deus em nossa vida. Depender totalmente dele requer uma desconfiança do nosso próprio senso de direção. Isso só será possível se voltarmos disciplinarmente para a palavra de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz que reconhecê-lo literalmente significa conhecê-lo em
tudo quanto fizermos. Não é essa a essência da vida? Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Mas precisamos ter sensibilidade para reconhecer os nossos próprios limites, até onde podemos chegar. A humanidade nos dá a consciência de nossa limitação e também nos estimula a descobrir em nós o potencial a ser desenvolvido. E quero, irmãos, aqui concluir expondo algumas questões. Por exemplo, Hebreus 12:11, que diz: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, a disciplina bíblica, que é a leitura diária, cada dia antes de iniciarmos nossas atividades, precisamos buscar a Deus em oração, precisamos glorificar a Deus, precisamos amar a Deus, precisamos ter uma disciplina de oração a cada momento da nossa vida. Disciplina do silêncio. O silêncio também ele é muito importante na nossa vida física e espiritual, e nas horas devocionais o silêncio é primordial. E por fim, disciplina da pontualidade. Já vi muitas vezes em paredes a seguinte frase: seja pontual. Mas nunca vi tanta falta de pontualidade. Disciplinar o tempo faz parte da vida cristã. Irmãos, imagine Jesus antes de subir a cruz, logo após de cear, e disse: o traidor se aproxima. Se ele demorasse a chegar. Então precisamos, irmãos, viver em disciplina, especialmente a disciplina espiritual, em oração e leitura da palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe no nome precioso de Jesus. Amém.